Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com um tema palpitante e polêmico, que afinal de contas basta o Santos estar bem num campeonato, liderar, que eis que surgem as notícias do apocalipse, né? Vem os 4 cavaleiros do apocalipse sempre cavalgando, né? Trazendo as desgraças todas para dentro da Vila Belmiro, um negócio impressionante. Mas antes de falar disso, recados, atenção, Garbo Moda Masculina, Dia dos Pais está chegando e você vai lá na Garbo escolher o presente para o seu pai. Garbo Moda Masculina em Santos, no Praia Mar Shopping, no piso térreo, tá certo? Também vai bonitinho no almoço do Dia dos Pais, né? Corte o cabelo, então vai lá na Velha Guarda Barbershop, Rua Goitacazes, 24 no Gonzaga, em Santos, pertinho da Praça da Independência. Você marca horário também pelo WhatsApp 13982095390, marca o horário e também marca o corte em casa, 13982095390. E também Exatec Informática, dá um tapa no computador lá do teu pai, tá certo? Deixa ele bombando, tá certo? Para assistir o Canal 10, assim, de boa. Senador Feijó 686, esquina com a Carvalho de Mendonça, no Blue Office Meio, sala 1820, telefone 13 3020 1877, exatecinformatica.com.br. Um abraço para todos, procurem Garbo, Velha Guarda e Exatec nas redes sociais, tá certo? Falados aqui os recados dos nossos patrocinadores, papelzinho colocado ali no lugar certo. Vamos ao tema do dia. Certo, produtor? Não espirre no meio do vídeo, por gentileza. Muito obrigado. O produtor está com a crise de rinite. É o seguinte, eu falei de crise de rinite, o Santos parece que tem crise plantada toda hora, é um negócio impressionante. Mas é a crise que tem os dois lados, né? Notícias de jogadores que podem chegar, de pessoas que podem ir embora, o técnico, outros jogadores que foram embora recentemente que podem voltar, uma confusão desgraçada. Isso mexe com o ambiente. Os senhores acham que os jogadores não assistem o Canal 10? Os senhores acham que os jogadores não entram nos sites de notícia, não veem os compartilhamentos das redes sociais e do WhatsApp? Claro que vem. Por exemplo, vamos começar pelo começo. A história de que o Jobson e o Cueva estariam numa lista de negociáveis por parte da diretoria. Se tivesse só o Cueva nessa lista, eu até entenderia como algo plausível, porque afinal de contas, até o momento o Cueva não disse ao que veio. Apesar de que eu já vi jogador que demorou para encaixar no time e depois o cara estourou, né? O Jamota, por exemplo, no Santos aí, apesar de sempre ter se empenhado no aspecto profissional, técnico, enfim, mas a boa fase dele demorou para chegar. O próprio Sacha. Mas são jogadores, repito, que se empenham. A gente não vê isso muito no Cueva, né? Percebe muito essa vontade de querer, né, no Santos. Ele e o Brian Ruiz, né? São dois caras aí que parece que vieram a passeio para o Santos. Mas enfim, aí eis que eu ouço, leio essa notícia e ao lado da história do Cueva está o Jobson. O Sampaoli foi perguntado recentemente a respeito do Jobson, produtor. Ele falou o seguinte: o Jobson precisa se adequar ao que eu peço e precisa fazer uma função diferente. Ele falou claramente da função diferente, que talvez fosse não ser um primeiro volante, mas um cara que jogasse mais pelo lado, enfim. E até agora esse rapaz não entrou um segundo em campo. O Sampaoli assistiu jogos do Sub-23, do time de aspirantes, viu inclusive o Jobson numa partida que eu não vou me recordar contra quem foi agora, em que ele foi muito bem, e depois ele se machucou. Eu não sei se isso é uma estratégia do Sampaoli, para ver se o cara, quando é acossado, ele tem uma reação diferente, resolve no outro dia se empenhar mais do que está se empenhando, ou se realmente o cara está fora dos planos, o cara está fora do baralho. O Sacha era, né? E a demonstração pública de que o Sacha não tinha a simpatia do Sampaoli no começo fez com que o Sacha trabalhasse mais. Eu acho que pelo fato do Jobson ser um jogador muito jovem, e como a gente não sabe o dia de amanhã, né, o futuro a Deus pertence, se eu fosse dirigente do Santos e tivesse realmente colocado o nome do Jobson numa lista de negociações, colocaria numa lista por empréstimo, jamais em definitivo. Porque, repito, é novo, pode evoluir dentro do Santos ou fora do Santos e pode ser útil
no futuro, né? A não ser que tenha algo que desabone a continuidade dele enquanto profissional. Não me parece que seja o caso, porque senão a notícia já teria vindo à tona. Então, este é um caso. O Cueva, o presidente na coletiva aí de apresentação do Pará falou, não emprestamos o Cueva. Por que não empresta, presidente, o Cueva? Empresta, põe ele lá no Botafogo para jogar. Põe lá para jogar. Numa dessa vai que ele vai bem. E o Botafogo tem lá um cara com grana, agora resolve pegar e levar para lá. Não sei, eu não sou contra, não. A não ser que o São Paulo também conte com o Cueva em algum momento. E que essa história da lista, seja a divulgação dela seja maior do que realmente é. Até porque o Santos é uma central de boatos, né? A fofoca come solta dentro do Santos. Tem o vazador profissional, inclusive, de dentro do clube, aquele que bate de primeira. Tudo que acontece lá dentro, o Pérez espirrou no banheiro, já que estamos falando de espirro, né, produtor? O cara já está passando a mão para contar para alguém, passando a mão no telefone para contar para alguém que o Pérez espirrou no banheiro, né? Então tem o vazador, tem os ouvidos que tem, as paredes que tem ouvidos, né? E as coisas vão vazando. Então isso é uma situação. A outra situação que tem deixado todo mundo assim, bastante preocupado, e até foi compartilhado um vídeo aí de uma rádio de São Paulo, em que as pessoas falavam, os companheiros falavam, dando como certa a saída do São Paulo no ano que vem do Santos. Eu fiz questão de conversar com uma pessoa que tem um trânsito interessante dentro da Vila Belmiro. Não é dirigente, só posso adiantar isso. E o que me foi dito a respeito do futuro do São Paulo, que tem realmente uma rusga, não preciso eu falar, que nem essa pessoa ter me dito, é público, que tem uma coisinha, uma pedrinha com o São Paulo e o Pérez, tem uma coisa entre eles ali. E o que foi dito é o seguinte, se for campeão brasileiro, a chance de ficar é de 70%, ou não, porque tem um outro viés nessa história. Ser campeão brasileiro pode atiçar ainda mais o mercado, não só o internacional, mas bem como os dois times brasileiros que fazem aviãozinho de dinheiro e jogam como se fosse o Silvio Santos, que é o Palmeiras e o Flamengo. Especialmente porque um dos dois vai perder a Libertadores. Um dos dois pode ganhar, os dois podem perder, mas um dos dois pode ganhar. E aí salva-se o projeto, o emprego aí do Jesus ou do Felipão. Quem perder a Libertadores, porque os dois já estão fora da Copa do Brasil, não ganhando também o Campeonato Brasileiro, os caras vão ser cobrados pelo tamanho do investimento que eles fazem e eles vão querer vir babando para cima do Santos. E o São Paulo tem uma multa, né? E pagar a multa para esses caras não é nada, desde que, obviamente, o São Paulo queira ir embora. Eu estranhei muito algumas declarações recentes dele, falando que acho exagero esse amor da torcida por ele, coisa e tal. Enfim, eu acredito e confio ainda no São Paulo, porque ele foi contratado para 2 anos. Né? Se o Santos for campeão brasileiro para jogar Libertadores e se trouxerem reforços para ele, é muito complicado a gente aceitar isso, que ele saia do Santos. Aí tem uma outra hipótese, não ganhar o Campeonato Brasileiro. Não ganhar o Campeonato Brasileiro e não ter um planejamento definido com relação a reforços para o ano que vem. Aí diz que a chance aumenta muito para ele ir embora. A chance de ficar seria na casa de 40%. Isso é uma questão, atenção, isso é feeling. É uma sensação desta pessoa que tem bom andamento no clube, não é uma informação, é uma sensação, por conta dos problemas que existem no clube. Não fosse por isso, o Paulo Autuori não teria sido contratado. A missão dele nos próximos meses não é contratar jogador, como ele mesmo disse, é fazer o meio de campo, deixar o Pérez lá no gol e o São Paulo de centroavante e lá no meio dos dois, como se fosse um volante ou um camisa 10, o Paulo Autuori resolvendo as diferenças que possam haver entre estes dois elementos do clube. Então, assim, existe uma chance do São Paulo ir embora, que não é boato? Existe, fato, não tem dúvida quanto a isso. Mas eu acho, sinceramente, aí é minha opinião, aí já não é mais o feeling do interlocutor com quem eu conversei, minha sensação. Vão precisar fazer muita coisa errada para o São Paulo ir embora, entendeu?
precisam pisar muito no calo dele. Precisam pegar o joanete do Sampaoli e pegar e pisar e ficar apertando assim, sabe? Para o bicho ir embora. Então, assim, dá tempo de consertar. Dá tempo de consertar. E não é só com contratações, né? Com vinda de jogadores. É também com o relacionamento do dia a dia. E quando a gente fala dessa coisa da boataria, porque daqui a pouco o Sampaoli vai dar outra coletiva. E certamente isso vai ser perguntado para ele de novo. E eu não sei o que ele vai responder. Não sei o que ele vai dizer, né? Eu espero que seja alguma coisa em tom conciliatório, até para o bem da continuidade do trabalho. E nessa história toda de boatos, né, de conversas e coisa e tal, fala-se no nome de vários jogadores para o ano que vem, né? Hoje me mandaram vídeo, me mandaram foto, me mandaram print de uma história do Gabigol voltando, né, com o Lucas Veríssimo indo para a Inter de Milão. Sinceramente, os senhores acham que tem clima para o Gabigol voltar agora? Os senhores acham que o Flamengo, que tem dinheiro a rodo, não vai igualar uma proposta se o Santos colocar um negócio aí? Quanto é que o Gabigol ganha no Flamengo? Os senhores têm ideia de quanto o Gabigol ganha no Flamengo? Ele deve ganhar o dobro do que ele ganhava no Santos, se não mais. Então, em sã consciência, vai lá, tudo bem, vamos supor que a Inter aceitasse a proposta do Santos pelo Gabigol. Como é que vai pagar o salário desse rapaz? Só se tiver um patrocínio, alguma coisa como o Daniel Alves está fazendo aí com o São Paulo. Mas vão conseguir? Não conseguiram o patrocínio master ainda, vão conseguir um patrocínio para pagar um jogador? Os senhores acreditam nisso? Então vamos filtrar. Essa é a mensagem que eu deixo no final do vídeo. Vamos filtrar as informações. Foi que nem a do dia que foi engraçada, né? Que a imprensa do Peru soltou lá que o Santos ia atrás do Ribéry. Não que eu ache ruim a ideia, até porque a história do Balotelli no Flamengo é uma prova, né? Dá para você pegar uns europeus aí em fim de carreira, dependendo da proposta, o Robin, né? Ibrahimovic, esses caras, né? Mas aí a gente entraria no problema de ter mais um estrangeiro no elenco e coisa e tal, seria bastante complicado. Mas enfim, vamos filtrar e vamos tomar cuidado para não deixar esse tipo de notícia contaminar o ambiente do Santos agora. Nada contra quem dá as notícias, cada um trabalha do jeito que quer, cada um informa da forma que acha melhor, mas é impressionante como esse tipo de coisa só acontece quando o Santos está na liderança. E me espanta o fato de alguns acharem que vir tratar com o Santos é como se fosse arrancar um saco de bala da mão de uma criança de 3 anos. É só vir aqui que leva, te paga a multa e já era, entendeu? Como se não tivesse gente também no clube capaz para negociar com o treinador uma continuidade no futuro aí, projeto. Então, vamos devagar, vamos com calma, vamos acreditar no trabalho, sempre pedindo bom senso às partes envolvidas. O treinador também precisa, né, ter um pouco de cuidado, a gente tem que ressaltar isso com as coisas que ele fala, por mais sincero que ele seja, e acho que no final das contas, entregar uma ideia de projeto que tenha continuidade. Não sei se na cabeça do São Paulo vale a pena você começar um projeto, e por mais que ele tenha desavenças com o presidente, parar no meio quando ele, desculpa falar, o Santos está classificado para Libertadores. Quer printar aí? Quer salvar a gravação? Que dia que é hoje, produtor? 7? 6 de agosto? O Santos está classificado para Libertadores, gente. Mas precisa, o rendimento do time precisa despencar para o Santos não classificar para Libertadores. Seja na fase direta ou na pré-Libertadores. É muito difícil, é uma hecatombe, é tipo o meteoro acertar a Terra com o Aerosmith tocando em cima e o Bruce Willis tentando salvar, entendeu? O asteroide. Só isso para tirar o Santos da Libertadores. Não estou falando do título, estou falando da Libertadores. O rendimento do time, a forma como o Santos está e a situação de tabela, repito e reforço, muito difícil imaginar o Santos fora da Libertadores. Então, senhores, cuidado, muito cuidado com o que se lê, com o que se ouve, e também não entrem na vibração, viu? Não fiquem pés da vida porque os caras falam isso. A gente não pode entrar nesse tipo de vibração, porque senão você vai no estádio, né, pensando com pensamentos negativos, aquilo transpõe para o campo, né, atrapalha o time.
Vamos pensar positivamente e deixar o trabalho fluir aí em relação ao que vai acontecer. Produtor, tempo? 15. Então tá bom, por hoje é isso. Vamos encerrando por aqui este vídeo, tá certo? Quero agradecer a todos aí pelos mais de 7.000 inscritos. Muito obrigado pela confiança de vocês. Aliás, estamos preparando novidades aqui para o canal. Tem novos apoiadores chegando aqui ao canal. Vamos ver se a gente prepara alguma coisa bacana para o futuro também. E ao longo da semana a gente volta. Tem vídeo, vou postar vídeo da TV, eu postei do Pará ontem, quem não viu, vê lá a matéria que eu fiz. Deve ter vídeo da rádio também essa semana, tá certo? E claro, a gente volta em edição extraordinária, então, antes do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no próximo sábado, tá certo, meus amigos? Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para receber as notificações e espalhe a notícia para os amigos, tá certo? Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.